Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de promoção MATLAB. Na aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue retirar um valor específico da nossa lista de dados. Então a ideia é meio que parecido com o que a gente fazia para achar o mínimo de uma função, só que agora a gente vai, na verdade, pegar um valor que a gente quer nos nossos dados, só que a gente não tem esse valor exato. Então aqui eu tenho um exemplo de 1, 2, 3, 4, 5 e a gente quer o 3.9 e a gente não tem esse 3.9 aqui. Então a gente vai fazer um código em que o objetivo é pegar o valor mais próximo disso. Não vai ser o mais próximo, e se a gente tiver valores que são muito próximos, isso pode dar problema, então eu vou fazer uma coisa mais geral, mas essa que é a ideia. Então vamos para o MATLAB. Bom, gente, aqui no MATLAB a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou ter uma pequena introdução de como que a gente consegue achar um número se ele for exato, ou seja, se nossos dados tiverem o número que a gente está procurando. Então aqui eu fiz uma lista que vai de 1 a 10 e eu vou querer meus dados igual a 7, por exemplo. Então vou colocar data igual a 7 e ele vai retornar pra gente um operador booleano que vai ser 0, 0, 0, 0 e 1, ou seja, o nosso index que está na posição 7 representa o dado que a gente queria. Só que isso aqui retorna pra gente os valores em 0 e 1, né? Então você não sabe o valor que você está pegando se de fato é o 7. Então a gente vai fazer o seguinte, vai usar find number, aí ele vai retornar pra gente o index, então tá aqui, o index 7, que por coincidência é o valor 7, né? Então talvez eu possa fazer o seguinte, posso começar, deixa eu mudar nossos dados aqui, eu começo em 7 e vai até 100, ok, beleza. Agora isso aqui vai ter que retornar um index 1 pra gente, beleza, o index 1, e agora eu vou pegar nossos dados e colocar o index 1 e ele vai checar pra gente se é de fato os nossos dados. E ok, é o 7. Então aqui nenhum problema. Então essa foi uma pequena introdução. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa. Só que agora é o seguinte, nossos dados ele não vai ter o valor 7 em específico. Então aqui eu vou definir o número que a gente está procurando, que é o número 7. E aqui tá os nossos dados, né? Vamos dar uma olhada nesses dados, como que eles se comportam. Deixa eu fazer um plot. Na verdade, depois eu ploto. O que a gente vai fazer? Eu defini dados que estão variando de log space aqui. Por que eu escolhi isso? Porque isso aqui faz com que a gente tenha esses valores quebrados e eles vão crescendo linearmente, né? Então provavelmente não vai ter um valor igual ao 7 aqui. Eu garanti isso. E se a gente quiser a gente pode verificar, né? Então vamos usar find data num search. Calma aí. E isso aqui vai dar algum erro pra gente. Olha lá. Na verdade não é que deu um erro, deu um vetor nulo. Se a gente olhar aqui, a resposta é um vetor nulo. Beleza, a gente pode vir aqui e plotar os dados. E tá aqui nossos dados. O que eu fiz, na verdade, foi o seguinte. A gente quer o valor que é 7, certo? Então, deixa eu botar aqui, né? Esses são os datasets nossos, né? E a ideia minha é o seguinte, eu vou pegar os nossos dados e subtrair o valor que a gente quer. Por quê? Isso aqui vai ser simplesmente uma translação do nosso gráfico. Eu vou jogar o nosso gráfico de tal forma que o zero dele seja o valor exato que a gente está querendo. E eu vou fazer o absoluto disso para, se caso os nossos dados fossem negativos, eles não vão ter negativo mais. Então, beleza, foi isso que eu fiz. Porque isso acaba ficando um pouco mais fácil para a gente implementar. Por que fica mais fácil para a gente implementar? Porque a gente resolve esse problema de find como calcular o mínimo de uma função. Então essa que é a ideia.
Porque se a gente olhar aqui antes, a gente tinha os dados crescendo de uma maneira relativamente linear, vai. E a gente não sabe como achar o valor exato que a gente quer. A gente não consegue. Então, a gente tem uma opção que é subtrair. Beleza, eu subtraí os dados. Só que, no caso de eu subtrair, a gente tem um menos 6 aqui. Tá vendo? Então ele tá indo de menos 6 a 3. E antes, ele tava indo de 1 a 10. Então a gente tem valores negativos. Então se a gente for usar a nossa função mínimo, que vai retornar o mínimo da função, ele vai retornar menos 6. Então o único jeito da gente garantir que o nosso mínimo vai retornar o dado que a gente quer é a gente fazer fazer uma mudança da nossa função, que é só deslocar ela no eixo y, de tal forma que ela só é mínimo no valor 7. Então se a gente olhar aqui, esses dados aqui vai ser tipo próximo do 7. Então essa que é a ideia. Eu mostrei graficamente para vocês, mas a gente vai usar agora no código isso. Então vai ser mínimo de ABS data menos none search. Então isso aqui vai retornar o valor mínimo dos nossos dados menos o número que a gente quer, né? E isso aqui vai retornar pra gente tanto o valor quanto o índice que ele tá. Então agora a gente vai usar a função theSearch para pegar esse índice. Então vamos lá, theSearch data num search. Então beleza, vamos dar uma olhada aqui. Ok. Tá, aqui tá falando que ele tem que ter coluna, então eu preciso colocar isso aqui. E eu acho que eu escrevi theSearch errado, né? Beleza. Ok, então ele retorna pra gente o índice que é 85. E agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o plot dos dados no índice. Então vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente colocar um hold on. E tá aqui o valor, mas vamos ver aqui. Beleza, então tá aqui ó, o 7. Só que isso aqui é antes da gente deslocar, né? A função seria a função original, então a gente precisa voltar ela pra cá. Então voltando pra cá, nossa função original, a gente tem o índice certinho. E como vocês podem ver, ele não é exatamente o 7, mas ele é muito próximo de 7. E provavelmente ele é o valor mais próximo de 7, porque ele é o que obteve o menor erro, né? Ele foi o que ficou mais próximo de 0, então ele é o menor dado da nossa função. Então essa que foi a ideia para uma lista de dados aí, vetor. Só que agora a gente vai fazer para matrizes. E vai ser um pouco parecido, só que a gente tem alguns cuidados. Então eu vou definir a nossa matriz, primeiramente. Aí eu vou simplesmente dar um reshape nos nossos dados para de fato transformar numa matriz. E agora a gente tem que achar os índices. Então a gente vai usar a mesma função que eu tinha usado antes, que seria a função theSearch. E vamos ver o que ela retorna pra gente. Então theSearch da matriz nossa num search. Vamos ver se isso aqui funciona. Beleza, não funcionou, porque no mesmo erro que deu aqui, os dados têm que ser coluna de uma dimensão, então a gente vai vetorizar essa matriz. Só que, eu vou explicar mais pra frente, mas beleza, ele retornou um índice, só que o MATLAB, quando ele vetoriza uma matriz, se eu copiar aqui, ela fica bem diferente da matriz original. E a gente precisa pegar esse vetor e converter para índices da nossa matriz. Então a gente vai usar a função ind2sub do MATLAB, size da matriz e o índice. Beleza? Faltou fechar um parênteses aqui, né? Ok. Vamos converter. Beleza, aí ele retornou o x e o y,
que representa as posições que tá. Então, se a gente vir aqui e escrever a matriz, é para retornar aquele valor próximo do 7. E a resposta deu 1.5. Por que deu esse valor? Vamos dar uma olhada e ver onde que eu errei aqui no código. Na verdade, gente, não tem nada errado. Só queria despertar vocês, né? Caso vocês... esse senso de dúvida, né? Mas tá tudo certo. Se a gente olhar a nossa matriz, vocês vão ver aqui os dados e o valor máximo dos nossos dados é esse 1.59. Que olhando aqui é o que isso aqui está retornando pra gente. Então, de fato, é o nosso valor máximo. O que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode ver qual que seria o mais próximo de 2, por exemplo, né? Então, eu vou colocar 2 aqui. Vamos pôr 2 aqui de volta. E vamos vir aqui. E continua sendo o mesmo valor, né? Ai, meu Deus. Deixa eu pôr, então, 1. Então, se eu colocar 1, agora provavelmente ele vai mudar. Então, a gente olhar assim, é o nosso 1, porque ele tem o primeiro termo dele é 1. Então, vamos ver agora, sei lá, se eu pôr 1.2. Se eu pus 1.2, ele provavelmente vai ter que retornar pra gente talvez esse 1.2045 aqui. Então, vamos ver. E beleza. Então, tá funcionando. E esse é um jeito que a gente faz com matrizes. Então, essa que era a ideia da aula de hoje. E é algo muito importante, porque se tiver o seu dataset, você sempre vai precisar pegar um valor, talvez o máximo, o mínimo, ou às vezes você quer pegar um valor específico, sabe, dos seus sensores, ou de qualquer outra coisa. Então, esse conhecimento é muito importante. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.